Graça e paz, mulheres de Deus, mulheres escolhidas para esse tempo. Hoje, mais um dia precioso na presença do Senhor. E nós estamos aqui para ativar mais uma vez as promessas do Senhor na nossa vida. Estamos também para completar mais um elo desse propósito tão precioso. E hoje, no 9º dia, nós estaremos trabalhando à luz de Gênesis 41 a 45, de volta à essência, quando a cura acontece no lugar da dor. Deus não cura apagando o passado, mas redimindo o lugar onde fomos feridos. E a história hoje ela é poderosa. Vamos mergulhar naquilo que Deus tem para nós. A história de José, ela entra agora em um tempo novo. Mas não começa no palácio. Ela começa no coração. Antes de Deus mudar o ambiente ao redor de José, ele já havia o tratado no interior. O governo só vem depois da maturidade. Em Gênesis 41, José é elevado da prisão ao governo em um único dia. Mas essa promoção repentina revela algo profundo. José não carrega amargura, vingança ou desejo de reparação. Ele governa com sabedoria, porque foi curado no secreto. O passado não o governa mais. Os nomes dos seus filhos revelam esse processo de cura. Manassés significa: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento. E Efraim significa: Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. José não nega a dor, mas também não vive preso a ela. Ele reconhece que Deus esteve presente até nos momentos mais difíceis. Quando seus irmãos reaparecem, a cura é testada. José os vê, mas não se revela imediatamente. Ele não age por impulso, mas por discernimento. Isso mostra que cura não é ausência de emoção, é domínio sobre ela. José chora, mas não perde a direção. Sente, mas não se desvia do propósito. Em Gênesis 45, a revelação acontece. José se dá a conhecer e libera palavras que só um coração restaurado consegue pronunciar. Não foram vocês que me enviaram para cá, foi Deus. Isso não é negação da injustiça, é a redenção da história. José entende que Deus não desperdiça dores. E voltar à essência é permitir que Deus ressignifique o que nos feriu. José não se tornou quem era, apesar da dor, mas através do que Deus fez nela. A essência foi preservada porque ele permaneceu fiel, mesmo quando foi esquecido, traído e injustiçado. Deus não remove José da história, ele o posiciona dentro dela com maturidade, identidade e autoridade. E hoje, eu não quero falar de perdão como conceito. Eu quero falar como
Um lugar onde a dor se esconde quando ninguém está olhando. Há feridas que não gritam, elas apenas cansam. Cansam o coração, cansam a fé, cansam a esperança. É aquela dor que você aprendeu a administrar. Você funciona, trabalha, sorri, ora, mas por dentro existe algo endurecido, uma mágoa, um lugar pisado, um lugar onde você parou de esperar, parou de confiar, parou de se abrir. Muitas vezes não é raiva, é cansaço da dor que nunca foi resolvida. Você não chora mais porque chorou demais. Não fala mais porque ninguém soube ouvir. Não reage mais porque um dia reagir doeu mais ainda. E sem perceber, você foi se protegendo. Criou um silêncio, distância, ficou distanciado. Criou controle. Não para ferir, mas para sobreviver. É aqui que o perdão se torna difícil. Porque perdoar parece mexer num lugar onde você passou anos tentando manter fechado. E a Bíblia, ela não ignora esse lugar. José não perdoa de imediato porque era forte. Ele chora, ele se retira, ele precisa de tempo. O texto sobre José na Bíblia, ele mostra que o perdão nasce quando a alma finalmente entende que a dor não foi maior que o propósito. José olha para os irmãos e não vê apenas traidores. Ele vê um processo. Ele entende que se Deus não tivesse sustentado a sua vida, aquela ferida teria sido seu fim. E é por isso que ele diz: vocês intentaram mal contra mim, mas Deus transformou em bem. Perceba, José não nega o mal. Ele apenas não permite que o mal seja a palavra final. O perdão começa quando você percebe que aquela dor não tem autoridade para definir quem é você hoje. Ela explica parte da sua história, mas não governa o seu futuro. Talvez hoje você não consiga dizer está tudo bem. E Deus não está te pedindo isso. Ele está te convidando a algo mais profundo. É parar de carregar sozinho aquilo que Ele nunca pediu que você sustentasse. O perdão não acontece quando a dor some. Ele começa quando você diz: eu não quero mais viver dessa ferida. Eu não caminho a partir dessa ferida. Eu não enxergo a partir dessa ferida. E aqui está algo libertador. Perdoar não é absolver, soltar quem te feriu. É devolver a Deus o direito de julgar, curar, restaurar. Quando você perdoa, algo muda primeiro em você. A respiração volta. O coração amolece. Você se torna sensível outra vez. E a alma encontra descanso. Você não perde nada ao perdoador. Você recupera a si mesmo. E hoje Deus está chamando você de volta à essência. Ao lugar onde o amor não estava condicionado à dor. Onde a fé não estava machucada. Onde o coração ainda acreditava. Não é sobre esquecer o que aconteceu.
É sobre não permitir que isso continue acontecendo dentro de você todos os dias. E que hoje o perdão deixe de ser uma cobrança pesada e se torne um caminho de volta para casa. Eu quero te convidar a fazer uma oração muito forte agora. Eu vou fazer uma oração direcionada. Eu quero te convidar a abrir o seu coração para que isso seja realmente libertador para você. Senhor, hoje nós nos colocamos diante de Ti sem máscaras. Não como pessoas fortes, mas como pessoas cansadas. Cansadas de carregar dores antigas, lembranças que ainda pesam, feridas que nunca cicatrizaram por completo, mágoas que têm criado raízes profundas em nossos corações. Nós reconhecemos que algumas dores nos acompanharam tanto tempo que quase se tornaram até parte de quem nós somos. Nós aprendemos a viver com elas, aprendemos a não tocar, aprendemos a não olhar para elas, esquecê-las, simplesmente seguir em frente, mesmo feridos. Mas hoje, diante da Tua presença, nós escolhemos parar. Nós confessamos que muitas vezes não foi falta de fé, foi excesso de dor. Não foi dureza de coração, foi proteção. Senhor, nós te entregamos agora aquilo que nos feriu. Os nomes que evitamos até mencionar. As situações que ainda apertam o peito. As injustiças que nunca foram reparadas. Nós não negamos o que aconteceu. Mas decidimos que isso não terá mais o controle da nossa alma. Assim como José, nós escolhemos confiar que Tu estivestes conosco até nos dias mais escuros. Que nada foi desperdiçado. Que nenhuma lágrima passou despercebida. E hoje nós liberamos perdão. Não porque foi fácil, não porque foi justo, mas porque queremos ser livres. Nós devolvemos a Ti o peso do julgamento. Nós soltamos a necessidade de entender tudo. Nós abrimos mão do direito de continuar feridos. Cura-nos, Senhor. Não apenas das lembranças, mas das marcas que elas deixaram. Restaura em nós a capacidade de confiar, de amar, de descansar. Leva-nos de volta à essência, ao lugar onde a nossa identidade não foi moldada pela dor, mas pela Tua presença. Que algo se quebre, que hoje algo se solte, que hoje algo se cure. Nós escolhemos viver livres. Nós escolhemos viver pela promessa. Nós escolhemos viver inteiros. Em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Respire fundo. O que foi entregue diante de Deus não precisa mais ser carregado. A cura nem sempre é barulhenta, mas é real. E hoje não terminou uma história. Terminou o peso de sustentá-la sozinha.
Permaneça nesse lugar de descanso. Deus está trabalhando onde você decidiu soltar. E quando o perdão acontece, algo se abre por dentro. O coração deixa de sobreviver e começa aos poucos se reposicionar. Mas Deus não nos chama apenas para soltar o passado. Ele nos chama para reaprender a viver a partir da essência restaurada. E depois que José perdoa, ele não volta a ser quem era antes da dor. Ele se torna quem sempre foi chamado para ser. E o próximo passo da cura não é apenas aliviar a ferida. É permitir que Deus reconstrua a identidade no lugar onde a dor tentou se instalar. E amanhã vamos aprender como Deus transforma corações curados em vidas alinhadas, maduras e preparadas para sustentar promessas maiores. Permaneça sensível. O que Deus começou hoje, Ele continuará a aperfeiçoar. Deus te abençoe abundantemente. Fique na paz do Senhor.